Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Estamos iniciando a nova temporada do programa Boa Prosa. Programa esse exibido todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, na sua, na minha, na nossa TV Unomaster. E hoje, o meu convidado é especialíssimo e especialista também. Nós vamos receber daqui a pouquinho para uma boa prosa, para uma boa conversa, mas para falar também de direito eleitoral, o doutor Emanuel Messias. O doutor Emanuel, ele é advogado eleitorista, pós-graduado em processo civil, professor honorário da ESA Pernambuco, assessor jurídico do Sinzempal, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Palmares. E ele vai falar sobre as novidades da legislação eleitoral para o pleito de 2022. Depois dos nossos comerciais, nós vamos recebê-lo. Fique aí, assistindo, que é Vapt Vupt. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. Sabia que há mais de 10 anos, no coração de Caruaru, no bairro Maurício de Nassau, existe a Estúdio para Mulheres, uma academia de ginástica fundada por mim com o objetivo de proporcionar o melhor para elas? É verdade. E o nosso lema é zero constrangimento. Oferecemos diversas modalidades planejadas para você, mulher. Aqui, mulher cuida de mulher. Alô, amigos e amigas internautas, como prometido, estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Prosa. E hoje nós estamos recebendo esse palmarense arretado, genuíno, que certamente tomou água do Rio Una, do Riacho dos Cachorros e conhece como ninguém a história dos poetas, de Palmares, dos artistas e principalmente o mundo jurídico, deixando a brincadeira de fora. Então hoje, doutor Emanuel Messias. Alô, doutor, tudo bem? Tudo bem, Lulita, tudo bem, tudo em ordem. Oh, coisa boa. Doutor Emanuel, nós estamos prestes a uma eleição, não é? Nacional. No ano de 2022, nós vamos eleger um presidente, não é? Vice-presidente, evidentemente, na chapa. Vamos também eleger os nossos senadores, deputado federal, deputado estadual. Uma eleição importantíssima. Mas nós sabemos que temos aí umas novas regras, muitas dúvidas surgindo e várias perguntas que não quero calar. Não é isso? Eu gostaria de saber do senhor, inicialmente, o que danado é a janela partidária? Tanto falada. Você falou bem aí que as mudanças, né, e é uma eleição muito importante, né, a ponto de autores renomados como o Adriano Soares da Costa, que o sobrenome você vai conhecer por conta do nosso saudoso bispo, né? Eles são irmãos. E ele chama de eleição. Dom Henrique Soares da Costa. Isso. Adriano Soares da Costa, ele chama de eleição exponencial, em virtude da importância que essa eleição tem e do volume de campanha que é uma eleição, né, no nível nacional, né, e que vai reger os próximos passos, né? Os próximos Dinheiro rumos. não falta, né, doutor? Dinheiro não falta, tem aí o fundo partidário, é a maior discussão, né, do aumento, que a gente critica por conta do ponto de vista
da forma de financiamento, né? Porque é um financiamento, no Brasil, a campanha é financiada de uma forma mista, de pública e também com doações Mas a gente vai falar privadas. disso lá na frente, né? Vamos Eu falar tô disso lá doidinho na para frente. saber, e o povo também, os internautas, o que danado é a janela partidária. Essa janela partidária, eu acho que o nome veio bem a calhar, sabe? Porque é a hora em que o político pode trair o partido. Que bom, né? Janela boa da peste. Porque quando fizeram, quando houve a questão da fidelidade partidária, né, a valorização do ponto de vista legal da fidelidade partidária, muitos políticos que costumam aí sair andando de partido em partido, De galho em né, galho. de galho em galho, né, eles ficaram preocupados. E aí inventou-se essa janela partidária que começou dia 3 de abril, dia 3 de março, e vai até o dia 1º de abril. Quer dizer onde que até o dia 1º de abril o sujeito pode o sujeito pode migrar para qualquer partido. Então, ele vai ficar aí à vontade, né, para escolher o partido. Veja que a gente teve aqui recentemente, né, um parlamentar, né, que foi aí para a Ucrânia. Eu não vou dizer o nome dele para não dar tanto crédito, sabe? Mas foi para a Ucrânia e chegou lá e andou falando muita besteira. Eu não sei se pode usar o termo, Mas pode sim, sim. Isso é uma boa prosa, isso é uma boa conversa. Mas como você disse que falou bem que eu sou nascido e criado, tomei água do Riacho dos Cachorros. Comecei logo assim. A gente já começa assim. E o pior, tem gente que diz assim, mas se tomou água no cocão do pátio, não vai sair de Palmares nem tão cedo. Eu tomei água e tomei banho. Mas, doutor, eu fiz isso a propósito, porque eu conheço as suas entrevistas, as suas intervenções, e vejo o senhor como professor muito didático e utiliza muito a linguagem brejeira, né? Feito diz a história, Pois é. a linguagem do matuto para explicar com ciências as coisas devidas. Exatamente, Para o como eu matuto gosto. entender, o aluno entender. É exatamente como eu gosto de falar, porque o juridiquês é meio complicado. E quando a gente vai falar, pronto, janela partidária é uma infidelidade, é um momento de infidelidade. Você já pensou, você ter no seu casamento 30 dias para você fazer o que quiser. Opa! E não vai ser punido. Nossa Né? Senhora! É uma coisa que fere a autonomia do partido. A gente sabe que hoje o mandato não é do político, É do partido. é do partido. E aí, como a gente estava falando do caso do parlamentar, né, que foi para a Ucrânia, foi instaurado um processo de expulsão, e se ele é expulso, ele perde o mandato e entra o outro na vaga. É certo, já estamos no fim do mandato. Mas o que foi que ele fez sabidamente? Saiu do partido hoje. Cabra esperto. Né? Então ele sai do Aproveitando partido, a janela, aproveitando da janela partidária, ele pode ingressar em outro partido, né? E agora a gente está vendo no Brasil umas coisas que, no meu ponto de vista, enfraquecem o sistema partidário, que são organizações multipartidárias. Aí tem MBL, tem o da Tabata Amaral, que sai misturando, e a pessoa, ao invés de ficar, né, fiel ao que o estatuto do partido determina, não, eu sou fiel a um movimento, eu sou fiel a uma associação que tem a boa intenção, mas que a gente sabe que para a democracia, né, o partido político é importante que ele seja forte. Muito bem. Ô, doutor, tem outra pergunta aqui, que é justamente o pessoal da produção, gente que liga para a gente com antecipação, que diz o seguinte: o que muda com essa história agora, né, da federação partidária? Antigamente era coligação partidária. Criaram federação. Mudaram o nome. Deram um apelido para a coligação. A coligação ela ainda vai existir. A diferença de uma para outra é que a federação ela tem uma duração de 4 anos. Certo. Né? E tem prazo de validade. Ela tem prazo de validade.
E a coligação não, a coligação acabou a eleição, ela encerra. Ah, Os entendi. partidos, cada um vai para o seu rumo. Por isso que a gente tem visto tanta discussão para federar e ainda efetivamente ninguém federado. Entendi. Porque se você federaliza agora, vai ter reflexo na eleição municipal. Porque o partido vai ter que cumprir as regras daquela federação partidária. Que o prazo O prazo é de 4 anos, é até a próxima eleição. A próxima eleição geral. Então, eu até, no último congresso que a gente participou, eu fiz uma pergunta à doutora Isabel Mota, lá do Pará, e ela, com muita preocupação, né, eu perguntei a ela até quando isso vai durar, porque a gente sabe que a legislação eleitoral, né, ela é mudada e muitas vezes, né, eu tô no ramo do eleitoral desde 1996, quando eu ainda era estagiário. Né? Meu pai inventou de se candidatar a vereador. Aí tu tivesse que aprender. Aí eu estudando direito, tive que aprender direito eleitoral. E gostou, não foi? E gostei e fiquei, né? E a gente sabe que o laboratório da legislação eleitoral é a eleição municipal. Fazem a legislação, observam na eleição municipal e fazem as alterações depois para a eleição geral. E dessa vez foi o contrário. Dessa vez as alterações vieram, há quem diga, segundo uma pesquisa que fiz ontem, foram 90 alterações, e essas alterações vão ter influências imediatas, já agora na eleição. Anualidade da lei, o princípio foi de água abaixo? Não, porque foram aprovadas né, antes. Não é? Todas essas mudanças Esse foram princípio aprovadas. está sendo obedecido. Esse princípio está sendo obedecido. Né? Até tentou-se agilizar algumas questões para mudar com relação a estabelecer um código eleitoral que a gente não tem e tem um em tramitação, né? Tentou acelerar essa votação para que tivesse tempo de se aplicar nessa eleição e o Congresso não conseguiu aprovar no tempo, né, no tempo hábil para que ele pudesse valer para essa eleição, e aí acabou, né, que a discussão sobre a criação de um código eleitoral, né, continua aí no Congresso fazendo. Então, a gente não sabe até quando vai durar essa questão, se vai se criar uma lei, uma janela de federação, né? Porque a gente sabe que a movimentação política para a eleição municipal é muito diferente, e você federar hoje partidos no nível nacional, quando parte para eleições municipais, né? Que é a eleição onde o candidato tem um contato mais direto com o eleitor vai na casa do candidato, né? Sabe onde ele mora, tem um contato mais direto, como disse, né? Pode ser que haja alguma mudança, mas até agora o que vale é que a federação ela vai ter uma validade de 4 anos, e se federar agora, os partidos federados vão ter que obedecer o prazo, e aí o que vai ultrapassar a eleição municipal. O senhor já respondeu. Dr. Emanuel Messias é o nosso entrevistado, especializado, pós-graduado em Direito Eleitoral, e estar aqui, né, tirando essas dúvidas, trazendo essas informações, contribuindo. E a TV Unomaster também se preocupa com bons resultados, vamos dizer assim, bons programas, com eficiência. O senhor praticamente respondeu, doutor Emanuel, esta pergunta, mas eu queria, para que a gente clareasse melhor. Repara, com a instituição da federação partidária, a coligação deixa de existir? Não. Ela continua por quê? Porque ainda quem não quer federar faz a coligação. Ótimo. Né? Então, no tempo certo, lá na convenção partidária,
ele faz a coligação e a coligação ela tem aquela validade que cria, inclusive, para nós um monstro jurídico, porque os processos eleitorais eles continuam. Então, como a coligação acaba, fica o processo eleitoral com uma das partes que deixou de existir quando acabou a eleição. Né? E é complicado, né? E é complicado. E tem você muita explicar. gente que abandona, eu vejo aí na prática, né? Disputa a eleição, depois ganha ou perde. Quem ganha geralmente tem uma assistência melhor. É verdade. Quem não ganha não procura os profissionais da contabilidade ou do direito e fica aí respondendo processo, se tornando um bocado inelegível. Inelegível por conta da prestação de contas que não é feita. Né, que é uma preocupação que o candidato hoje deve ter. Né, não só hoje, como das últimas eleições para cá. Né, eu vejo muito essa preocupação e às vezes a gente recebe, né, telefonemas de candidatos dizendo: não, eu não prestei conta naquela época, mas agora eu posso fazer, agora eu vou, como é que eu faço e tal. Já vem a bronca para a gente, né, e a gente tem que dar uma solução para aquilo ali, porque ele fica, e muitas vezes são candidatos que são até inexpressivos. Porque eu tenho um caso que parece brincadeira, mas não é uma boa prosa, né? Que era uma mulher, ela se candidatou e o esposo dela, a gente não pode dizer o nome, era candidato também. Aí o que aconteceu? Houve uma confusão danada. No dia da eleição, todo mundo imaginava que ela ia ter pelo menos o voto dela. Ela votou no marido. Aí já teve problema de hora, já que eu não votei nem prestou conta, nem fez nada, que disse que não tinha nenhum interesse de prestar conta, que não fez nada. No final das contas, deu zebra, né? E hoje isso é um problema, sabe por quê? Por conta das cotas, né? Eu não sei se está dentro do seu cronograma aí, não, mas é bom. As cotas de gênero, elas têm que ser respeitadas. Nós estamos vendo aí vereadores perdendo mandatos. Por quê? Porque fraudaram a cota de gênero. Contratou gente. Contratou gente para ser candidato. Pagou a gente para ser candidato. Exatamente. Para completar. E aí acabou. Temos até casos aqui em Pernambuco mesmo, de vereadores que perderam o mandato por conta de fraude à cota de gênero. E aí a gente vai numa questão do seguinte: a fraude é caracterizada somente pelo voto zerado? Não. Tem outras nuances, né? A gente tem que... Tudo depende de prova num processo, né? E não é só a ausência de voto que vai determinar que aquela candidatura ali é uma candidatura que se chama candidatura laranja, né? Eu me recordo que, eu não sei se foi em Pernambuco, um estado desses, que a candidata, na prestação de conta, ela tem recebido um valor significativo. A mulher recebeu mais de 1 milhão, 1,5 milhão. E parece que só teve o voto dela. Só teve o voto dela, exatamente. A senhora gastou como esse dinheiro? Exatamente. Aí são outras nuances. Foi uma candidata, inclusive, a deputada, que não teve... E ela mesmo diz que não recebeu nenhum dinheiro. Pronto. Né? Aí fica essa confusão. Fica essa confusão. Como hoje... existe a cota e existe a obrigatoriedade de obedecer os 30% dessa cota, né? Se tiver fraude na cota de gênero, vai ser avaliado e vai ser anulado aqueles votos, vai haver uma nova contagem de votos e o camarada que se aproveitou. E digo mais, né? Hoje a Justiça Eleitoral ela já era um pouco mais, já era ágil, hoje ela está com maior agilidade ainda, né? Hoje a gente vê muitos processos que já foram julgados, né? Que já foram para o TSE e no TSE já foram julgados. Processo da eleição do ano passado, né? Da eleição passada, da eleição de prefeito, aí alguns processos já foram para o TSE e já foram resolvidos. O que é uma coisa boa, porque a celeridade, né, processual, né, protege juridicamente a eleição, né, a questão democrática. Amigos e amigas, estamos entrevistando o advogado Dr. Emanuel Messias, especializado em direito eleitoral. Mas o tempo urge. Nós temos muitas perguntas a fazer ainda, mas vamos chamar
os nossos comerciais, você permaneça aí. Continue conosco, que o que vem é bomba eleitoral mesmo. Eu mesmo estou saindo daqui muito mais sabido e tenho certeza que você está gostando por demais. Daqui a pouquinho nós retomaremos essa entrevista. A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São 2 lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 81999811662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez. Olá, internautas. Estamos de volta como prometido, entrevistando o doutor Emanuel Messias e o assunto de hoje é palpitante. A legislação eleitoral com vista ao pleito de 2022. Continuando, doutor Emanuel, quando é que um candidato já pode fazer a sua campanha? Já pode começar hoje? Não, hoje não, porque hoje é considerado a campanha fora de tempo, a campanha extemporânea. Então, ele pode se propor, mas ele não pode pedir voto. Entendido. Ele pode dizer, eu sou pré-candidato, até porque não ocorreram as prévias partidárias, não ocorreram as convenções partidárias. Então, ele pode dizer, e a gente está vendo aí claramente quem já são, né, os pretensos candidatos, né, mas ele não pode fazer uma campanha eleitoral, né, já pedindo voto, já dizendo que é o candidato, né, sob pena dele levar uma multa e de até, dependendo do caso, de perder a elegibilidade dele para não ser candidato. Porque... Ter exatamente a cassação, ou se for o caso do registro, ou não autorizado o registro da candidatura. Da candidatura em virtude e concorrer subjúdice. Né? Oh, coisa boa, ruim. Doutor Manuel, a gente continua fazendo as perguntas, os nossos internautas, a produção também, e o que nós registramos. Qual é a diferença entre horário eleitoral e guia eleitoral? Porque o cara pensa que é a mesma coisa, né? A gente pensa que é a mesma coisa e é uma coisa totalmente diferente. O horário eleitoral é aquele horário eleitoral que é o partidário, que a gente estava acostumado a quem gosta ver e a quem não gosta desligar a televisão, que é aquele obrigatório, aquelas inserções obrigatórias, né, que o partido pede autorização, filma e passa nas TVs e rádios, né, falando do partido, falando do mandato dos políticos eleitos. Não é uma propaganda eleitoral, né, do ponto de vista de campanha. Já o guia não, o guia é voltado para a campanha e é somente durante a campanha eleitoral que ele pode ocorrer. Né? Então, tinha acabado a questão do horário eleitoral, né, gratuito nas TVs e rádios, mas ele voltou, né, voltou a existir, né, por uma Mas questão... continua gratuita? Ou o partido terá que pagar as emissoras? Eu vi uma confusão tão grande nesse sentido. Há uma confusão nesse sentido, porque quem paga... O senhor é dono da televisão. Exatamente. Os caras têm 5 bilhões. E o senhor veicular no seu canal, na sua televisão, tudo de forma gratuita. Tudo de forma gratuita, que a gente sabe que não é gratuito. De qualquer forma, quem paga é o governo
federal. Né? Então, é gratuito porque o partido não paga. E o homem da televisão? E o homem da televisão, ele tem as concessões públicas, aí fica por conta disso. Fica por conta disso. Mas a gente sabe que não é tão gratuito assim, né? Muitas vezes. No final das contas, o barato fica caro. Fica caro. É por isso que a gente se preocupa muito e que muitos defendem a questão do financiamento público de campanha. Para que justamente o barato não fique caro. Exatamente. Né? Porque todo mundo com paridade de dinheiro, vai todo mundo igual para o pleito. Fica mais democrático. Fica mais democrático. Porque se você fizer uma pesquisa hoje, né, no site do TSE, a maioria dos candidatos eleitos são aqueles que detêm maior poder econômico. Infelizmente. Doutor Manuel, perguntas aqui chegando. Vamos continuar aqui, né? Como se dará a participação feminina nas eleições? Isso é uma coisa que a 2022, gente... né? 2022. Isso é uma coisa que a gente vê com bastante atenção, né? e preocupação, porque a inserção da mulher na política partidária é algo que é extremamente necessário, né? E eu acho que eu sou mais, eu não sei se eu vou dizer incisivo, mais radical, mas eu acho que deveria até ter a garantia de vagas, a cota de vaga na Câmara, né? Aqui em Palmares nós não temos, graças a Deus, esse problema, porque sempre tem uma representação feminina na Câmara. Agora, salvo engano, a menor da história, né? A menor da história, exatamente. Das últimas eleições, que só temos uma representante. Exatamente, mas já chegamos até mais. Já né? Parece três, quatro. Tivemos até uma representação LGBTQIA+. Exatamente. Né? Eu lembro que reconduzida, por sinal, reconduzida. Interessante. Né? Sim, Palmares, né? Eu lembro que a gente trouxe uma palestrante para cá, a doutora Iane Teles, e ela falando desse problema de inserção da mulher na política, e disse, aqui em Palmares, como é? Quando a gente contou como era a Câmara, ela ficou surpresa. Aí eu disse, não é à toa, né? Quando eu era pequeno, eu ouvia dizer que Palmares era uma moscozinho. Mas é verdade. Porque o povo de Palmares é politizado. Né? Eu vejo com bastante preocupação essa questão da inserção da mulher na política, dada a importância de políticas públicas voltadas para a mulher. Né? Como é que a gente vai aqui falar... Como é que você vai botar na Secretaria da Mulher um homem para cuidar da Secretaria da Mulher? Fica complicado. Né? E como é que você vai cuidar de políticas públicas para a mulher, né? numa Câmara onde só tem homem? Né? Não, mas tem as assessorias, tem... A gente sabe que não funciona assim. Não. Né? A gente sabe que é preciso que tenha lá a representante da mulher e é preciso que a mulher se conscientize. Porque muitas vezes a gente que advoga com direito eleitoral, e você, me permita chamar de você, um grande eleitoralista. Não, né? que é isso. Eu corro atrás. Doutor Manuel, a gente tem a felicidade, graças a Deus, de sempre estar trabalhando juntos. Né? Ele é o coordenador e eu obedeço, que eu não sou besta, e a gente continua aí. Ele é um grande eleitoralista e que fique registrado aqui. Eu sou mais criminoso. Eu sou mais... Já para mim o crime não compensa, eu deixei. É verdade. Eu, na verdade, também gosto muito do direito penal, né? Processo penal, processual penal, e por necessidade, por ser do interior, né? A gente realmente milita em vários ramos do direito. Faz a clínica mas não geral. sou especializado. Aqui, pelo que eu conheço em Palmares, não sei outros, mas o que eu conheço é doutor Emanuel Messias. Este sim, ele é especializado, e eu vou dizer melhor ainda, viu? Não é no papel não, na prática o cabo é danado. Doutor Manuel, mas vamos seguindo, que o tempo urge, né?
E a entrevista é bacana, que vai ser um programa muito técnico, né? Apesar de pouco tempo para muitas informações, eu sei que no futuro, quem sabe, a gente vai marcar outro programa para a gente continuar. Fique à vontade. Espero contar sempre com o senhor aqui, a participação. Vou lhe dizer uma coisa, você manda em mim, não tem... Ô, Glória! Doutor Manuel, mais uma pergunta. Temos ouvido e visto nas últimas eleições candidaturas coletivas. O que a lei diz desse tipo de candidatura? Danado, 3 só com uma vaga, 4 com uma vaga. Como é que funciona isso? A lei, ela trata a candidatura coletiva somente do ponto de vista da publicidade. Mas lá o registro só vai o registro de uma pessoa. Olha aí. Então, aqui tivemos o caso, né, das juntas, né, aqui em Pernambuco, onde 3 mulheres se uniram em prol de uma candidatura. Elas fizeram a propaganda política. Da Câmara ou na Assembleia? Na Assembleia. Estadual. Na Câmara já teve em Pernambuco, sabe informar? Ainda não, né? Na Assembleia do Estado tem. Já tem, né? Aí há uma questão, né? Se eu não me engano, elas foram eleitas. Foram eleitas, eu me lembro desse fato. O problema que ficou é que, do ponto de vista legal, só senta lá na cadeira quem foi eleito. Só tem legitimidade parlamentar para legislar só aquela que foi eleita. O que fazem? Eles registram geralmente, né, um pacto, né, e registram em cartório para que todas as decisões, ainda que só uma ela sente lá na cadeira, só uma tem o direito de legislar, mas todas as decisões serão coletivas. Então, hoje, a legislação ela inovou somente para permitir a questão da publicidade. Né? Entendi. Mas ainda não há, do ponto de vista legal, uma autorização para o registro de uma candidatura coletiva, para o registro de uma candidatura de mais pessoas. Veja que coisa interessante. Há só a disciplina da propaganda em si. Isso, muito bom. E da captação de voto, né? E da captação de voto, porque muitas vezes a pessoa não tem o voto suficiente para chegar lá, não quer entrar naquela coligação, né, por alguma questão ideológica, mas tem outras pessoas que comungam do mesmo pensamento, vão lá, pactuam e saem como candidatura coletiva. E aquela ou aqueles que não estiverem registrados vai pedir um voto para aquele que está registrado. Exatamente. Então, assim, eu voto em você. Mas não vote em mim, não. Vote em fulano de tal, porque ele é que me representa. Interessante isso, exatamente. Né? Mas veja, bom, esclarecido, né? Do ponto de vista publicitário ou de propaganda, a legislação recepciona. Ela já recepciona, mas do ponto de vista da autorização para compor para compor a cadeira parlamentar, né, para ocupar só uma pessoa, e só aquela que foi inscrita. Olha, tem mais 3 perguntas aqui. Vamos embora. Se a gente não parar, vai ficar até de madrugada. Mas que coisa boa. Nós estamos entrevistando o advogado eleitorista, doutor Emanuel Messias, também professor honorário da ESA, Escola Superior da Advocacia de Pernambuco. Ele também é assessor jurídico do Sinzempal, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Palmares, não é? E também, logicamente, um sábio, um grande, um brilhante advogado com escritório aqui em Palmares, né, doutor Manuel? Hoje em dia eu... Ou está fazendo feito eu atendo pelo telefone? Atendo muito pelo telefone, e como a internet nos aproximou muito de outras cidades, né, a gente acaba indo até a cidade atender, e o escritório ele tem, virtual. O escritório é home office mesmo. É interessante. E também porque a questão da assessoria do sindicato, ela toma um pouquinho mais de tempo, e aí a gente... É porque no sindicato se dedica os senhores só debruçam apenas na causa de defesa do servidor junto aos entes municipais, não. Vocês também dão assistência, né, geral aos associados. A gente dá uma assistência do ponto de vista de defesa de direito do servidor. Né? Mas aí acaba
que Fazendo uma às assistência vezes jurídica acontece municipal. de um processo ou outro a gente fazer, mas a nossa ligação com o sindicato é mais essa assistência do ponto de vista do servidor, né, um só, como também do coletivo, né, que quando o sindicato marca alguma reunião com os gestores, com os secretários, com o prefeito, né, e aí a gente presta essa consultoria e a gente vai e acompanha nessa reunião. Então, A luta é grande. a luta é um bocado. E a luta continua. E muitas vezes até no meio da rua Eu não sei. com o microfone na mão. Esse é o papel, né? Com o microfone, utilizando, chamando a atenção. Doutor, mas nós temos 3 perguntas. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Vamos embora. Para ver se a gente consegue concluí-las, né? Quais os tipos de propaganda eleitoral permitidas pela legislação eleitoral atual? Olha, do guia eleitoral, né, onde o candidato ele tem a oportunidade de fazer a sua propaganda na rádio e na televisão, aí nós temos a questão dos adesivos, né, que aí tem que ser meio metro quadrado. Não temos mais, né, autorização como tínhamos antes, né, e que chovia de outdoor, não temos mais autorização para outdoor. Para a felicidade dos transeuntes. Exatamente. As praças eram tomadas. tomadas. Era tomada de outdoor, mas temos propaganda móvel, né? Certo. A autorização para propaganda móvel, que acabam fazendo um subterfúgio, né? Porque ela fica fixa. Fica fixo. E aí é o trabalho. Hoje em dia, antes a gente era contratado para, muitas vezes, para resolver a bronca já acontecida. O crime consumado. O crime consumado. Mas hoje a gente vê a necessidade, eu não sei, eu peguei um ranço com essa palavra, mas vou dizer. Vamos dizer. Compliance. Né? Como é o nome? Compliance. Que coisa é isso aí? Hoje Explique. é você prevenir o erro. Prevenir o erro. Né? É você Se prevenir o erro. acautelar e canja de galinha não faz mal a ninguém. Exatamente. Então, qual a importância de um advogado eleitoralista hoje, atuando no partido, já no momento da pré-campanha? É para que não se aconteça do candidato cometer erro e acabar levando multa, acabar ficando inelegível por conta de algumas atitudes. Né? Então, hoje é muito importante a prevenção, o cuidado. Né? Porque o que acontece? Se você tem uma assessoria jurídica competente e atenta, você passa, a propaganda ela é móvel. Mas se ela é móvel, ela tem que ser removida no final do dia e ela não pode ficar lá. Mas a gente está cansado de ver propaganda ficar lá dentro de um balde cheio de cimento, enfiado lá dentro. O cara que toma conta vai-se embora para casa, ele não vai ficar com a cara no sol o dia todo. De jeito nenhum. E esquece de vir buscar e fica lá. Mas tome multa. O opositor com uma assessoria competente vai lá, tira uma foto e vai embora buscar uma multinha, né, em cima do seu opositor. Né? E a gente sabe que multa eleitoral é pesada, né, e atrapalha a candidatura. E é tão ligeirinho o processo, né? Não, sai logo. Antigamente, não é por hora. Antigamente tinha aquela história, não, o fundo partidário vai pagar, deixa isso para lá, e não sei o quê. Hoje em dia, eu tenho processos que a gente conseguiu aplicação de multas, que as multas já foram executadas. Veja, a eleição aconteceu há menos de 2 anos e as multas já foram executadas. Então não brinque, não. O candidato, né, o político, já está fazendo seu parcelamentozinho, já está pagando, porque senão ele também fica inelegível. Já não vai ser mais candidato. Já não vai ser de escola de samba. De escola de samba, exatamente. Doutor Manuel, temos mais 2. Vamos lá. O que é abuso de poder econômico do ponto de vista do direito eleitoral? Olha que pergunta bonita.
Isso aí é uma coisa que hoje tem tentado se expandir. Não só o abuso do poder econômico, como o abuso do poder como um todo. Né? Há bem pouco tempo tivemos uma discussão travada, né? Até por conta de um processo eleitoral que chegou ao TSE com relação a abuso de poder religioso. Também. Né? A questão de líderes religiosos se utilizarem do poder de persuasão Dos seus tempos que tem, também. dos seus templos e de suas igrejas, e aí fazer campanha abertamente e com o poderio que tem, né, o candidato ter uma votação estrondosa, Expressivo. muitas vezes sem nem campanha eleitoral. Eu acho que ele não sabia nem que era candidato. O pastor é quem escreve, registra, pede um voto se você foi eleito deputado. Aqui, Tem voto, né? Tem É voto. muito. E aí, até houve muita crítica. Eu escrevi um artigo que eu sou meio atrevido. E como a gente não é casacudo, né, como eleitoralista, como advogado, né, fica muito difícil da gente escrever artigo e conseguir publicar nos sites mais... então eu fiz um site e eu publico artigos lá nesse site. E eu fiz um artigo na época, né, sobre isso, que estão querendo, um questionamento, né, estão querendo tirar Deus da disputa, porque era isso que estava se pregando nas igrejas. Não, estão querendo tirar os evangélicos, estão querendo tirar os católicos, Não, estão querendo prevenir o abuso. O abuso é o excesso. E a gente falando de abuso de poder econômico, é a coisa mais danosa que tem para a democracia. Injusta demais. Injusta, porque o candidato que detém maior poder econômico, ele tem mais chance de ser conhecido, ele tem mais chance de se tornar conhecido se ele não for, né? E de ganhar as eleições. E de ganhar as eleições. Compra o voto. É como eu disse, se você fizer uma pesquisa no site do TSE, você vai ver que a maioria dos candidatos eleitos são aqueles que detêm maior poder econômico. A composição do nosso Congresso Nacional está prevista, está vista aí, né? Exato. Nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, mais de 70% são grandes empresários. Né? Grandes O empresários. pobre trabalhador, o proletariado Fica também muito difícil. E aí é quando eu vejo a importância do sistema proporcional. Aí é quando... Porque as pessoas criticam muitas vezes, sem saber do sistema, do nosso sistema eleitoral, né? Aí critica a questão do sistema proporcional. Não, porque devia ser os candidatos mais votados. Olha, eu acho que dos males, o menor. Quem fala isso é o professor Michel Zaidan, não sou eu. Ele dizia, o sistema proporcional é um mal necessário para a democracia. Porque não é tão bom, não é tão perfeito, mas faz com que candidatos que não têm dinheiro possam chegar e ocupar uma cadeira no legislativo. Porque onde você imaginou, a gente citou aqui a candidatura, né, de um candidato aqui em Palmares, LGBTQIA+, que era pobre. No dia que ganhou, inclusive, eu passei na casa dela e ela estava varrendo o terreiro do chão batido. De chão batido. E eu parei, parabenizei e olhei a humildade, né? A questão da pobreza, né? E dessa pessoa poder ter chegado a ocupar uma cadeira e ocupar por 2 legislaturas. 2 legislaturas. Né? Veja a importância dessa questão proporcional e a importância de se combater, muito mais democrática, e a importância de se combater o abuso de poder econômico, o uso excessivo do dinheiro para influenciar no resultado da campanha. E ele sendo proporcional, doutor Manuel, creio eu, para a sua análise, não é? Eu sou um cara rico, eu me candidatei, dei um derrame de dinheiro da gota serena. Mas uma votação expressiva,
arrastei um bocado de povo que estava no meu partido. Exatamente. Ele se aproveitou dessa situação. Dessa Quer situação. dizer, até isso beneficiaria, né? Beneficiaria os caciques de partido, né? Arrastariam outros. Né? E a gente sabe que a eleição ela tem que garantir paridade de armas. Isso. Todo mundo tem que partir do mesmo ponto. Né? Antes a gente não tinha, hoje a gente já tem, mas em algumas cidades já se fazia, por exemplo, quando a cidade é pequena demais, que não dá para fazer 2 comícios no mesmo dia, sorteio de comício para ver quem vai ter comício aqui, quem vai ter comício quem ocupa aquele ali, espaço quem primeiro, ocupa aquele espaço praça, primeiro, quem não ocupa, Muito né? bom. Que é justamente para garantir a equidade, para garantir a igualdade, para que todo mundo faça a sua campanha de uma forma igual, né? E que mesmo que tenha muito dinheiro, mas que só possa gastar aquele limite. E existe um limite. Doutor Manuel, isso serve para os artistas. Atenção, você que é artista do estado de Palmar, da Mata Sul, do Brasil, do mundo. Essa resposta agora lhe interessa muito, 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 muito. Principalmente aos artistas. Como última pergunta nossa, doutor Emanuel, showmício será permitido nessa eleição de 2022? Eu vou tirar o violão da capa. Você vai tirar o violão da capa e eu vou dizer uma coisa. É e não é. Ei, O artigo diz, é proibido showmício. sim. Né? Lá na resolução, né, que trata da eleição de 2022. O artigo seguinte diz, mas se tiver uma apresentação artística de cunho político, mas sendo paga, ela pode ser realizada. Aí me diga, o showmício é permitido ou não? Danou-se tudo aí, né? Eu não entendi direito, não. O showmício, com a participação de artista, não pode. É proibido. Você não pode, como era antigamente, Certo. convidar um artista para Contratar Elba Ramalho, contratar Ivete Sangalo. Né? A gente, isso era uma coisa até muito boa nas Eu campanhas. adorava. Eu ouvi Alcione tocando aqui. Alcione na Praça do Paulo Paranhos. exatamente. Que alegria. De graça. E tantos outros aí que a gente viu aí, né? Aí agora, como é durante que a ficou, campanha, doutor aí é proibido. Já vinha sendo Esse artista proibido. não pode ser mais Não contratado de pode. jeito Mas nenhum. aí aconteceu uma coisa. Veio a questão da pandemia, veio uma campanha em plena pandemia, e muitos artistas fizeram lives em prol de campanhas, né, de campanhas políticas, em prol de candidatos, que até chamaram de live mício. Live mício, porque era quase um showmício. Isso. Né? E aí houve uma discussão, mas essa live específica que houve, né, de um cantor muito famoso, renomado, né, ela foi para angariar fundos para uma candidatura. Aí então entenderam que como era para angariar fundos, né, ela podia ser permitida. Aí o legislador, o que foi que fez? Inseriu isso e houve essa autorização. E hoje a gente pode ter uma participação do artista desde que seja em evento pago para arrecadação de fundo para a campanha. Entendi. Aí me diga, um show para um candidato X que vai ter lá nas pedreiras, o cara cobra R$1 a entrada. Sim. Vai apurar É um 10. showmício ou é um show para angariar fundo? Né? Complicou, né? É uma questão, não é que complicou, eu vejo como a janela partidária. Eu vejo que acharam uma brecha de colocar aquilo ali, para não abrir completamente, né? Porque o que eu me preocupo com a legislação são os excessos. Né? Como eu me preocupo com o excesso de abuso de poder econômico, abuso de poder, seja lá o que for, qual o poder que ele tenha, abusar dele é você não ir com paridade de armas para uma eleição. Né? Eu me preocupo com os excessos da legislação, porque muitas vezes não é preciso ser tão... essa quantidade tamanha, né, de coisas, né? Proibir o brindes, né, distribuição de chaveiro, não, porque isso influencia no voto.
Isso já influenciou Isso. em décadas passadas. Hoje em dia, ninguém troca mais o voto por um Uma chaveiro que camisa de ganha, meia, né? Uma camisa de meia e tal. com a caricatura do candidato. Assim, você Uma imagem. poderia punir só o excesso, mas aí resolveram proibir. Aí depois fizeram uma coisa que eu fiquei muito mais preocupado. E hoje já nos deixa mais um pouco tranquilo com a volta do horário eleitoral. Mas reduziram o tempo de campanha eleitoral. Isso é muito ruim para a democracia, porque é preciso que você conheça exaustivamente o seu candidato. É preciso que você saiba o que é que ele veio propor, né? O que é que ele veio fazer, para que é que ele está se propondo candidato. E para isso demanda tempo. E eu acho que hoje o tempo de campanha é muito curto e é por isso que tem muita pré-campanha disfarçada. Né? É por isso que tem muita pré-campanha. É subterfúgio. O cara, ele não pede voto, ele não diz que é o candidato, mas ele está lá todo dia na internet, todo dia num programa de entrevista diferente, Nas redes sociais, fazendo caminhada, fazendo passeata, fazendo motociata, fazendo o diabo. E a campanha já aberta. A campanha é curta, o tempo também do programa é curtinho, caberia com certeza absoluta uns 10 programas para a gente exaurir este belo assunto, mas ele foi muito didático, muito proveitoso e com certeza absoluta. Muita gente vai usar, viu, esse programa aí do doutor para justamente até dar treinamentos para os advogados, né, para quem vai trabalhar nas eleições, logicamente agora no pleito de 2022. Mas, doutor Emanuel, chegamos ao final e fica esse espaço para suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer. Né? Você disse que ia marcar um outro programa para a gente falar da gente mesmo. Da sua história. Né? Mas eu vou já adiantando, né? Muito curtinho, vou tentar ser curtinho mesmo. Né? Agradecer o seu chamado, porque o seu chamado é uma ordem. Eu sou muito agradecido com as pessoas que me deram oportunidades. Oh, meu Deus. Né? Você falou muito da questão de que eu sou um dos poucos especialistas em direito eleitoral. Sim. Né? E com o curso de especialização, e nós temos aqui doutor Eli Alves Bezerra, certo. Né? Que também fez o curso com a gente, o primeiro curso de pós-graduação de direito eleitoral que a Uninassal, junto com o TRE, fez. A gente participou desse curso. Né, meu colega de turma, né? Seu colega de turma. Alves Bezerra, e é exatamente onde eu vou tocar. Você, quando eu comecei a estudar, você já estava saindo da faculdade. E eu lembro que teve um prefeito aí, né, que eu não vou citar o nome também, certo. Né, que exigiu que a gente pagasse uma mensalidade do ônibus. Sim. E quem não pagasse, quem não provasse que estava pago, aí não podia subir no ônibus naquele dia, tinha que mostrar um boleto. E quando eu cheguei, estava lá um camarada, um cobrador de imposto. Disse: cadê o teu boleto? Aí você lá de cima gritou: de mano eu pago. Rapaz, que coisa boa. Aí eu me lembrava. Dizem que quem faz não lembra, mas quem é beneficiado sempre lembra. E eu lhe devo uma coisa que eu vou pagar em público, né? Eita, coisa boa. É uma pimenta que eu chamo de pimenta processual, porque como a gente é advogado... Olha, o prazo já escoou, viu? Mas ele me prometeu, acho que uns 3 anos essa pimenta... Mas ele agora ele está pagando e está cumprindo com isso aí. E eu muito agradecido. Para apimentar o processo culinário. Né? Obrigado. Mas isso é vendido? Não, eu não vendo, não. Isso, na verdade, isso virou o meu cartão de visitas. Eita, eu estou indo para um congresso agora. Estou vendo aqui, pimenta processual, doutor Mano. Não sei se a Câmara consegue, Fabinho. Eu acho que consegue, né? Conseguiu aqui. Eita, coisa boa. Então, meus agradecimentos. Amigos, chegamos ao final deste programa, hoje, muito especial, com esse especialista em direito eleitoral, o doutor Manuel Messias. Verdade que nós vamos marcar um novo programa para falar da história de vida deste homem, que é belíssima. E, logicamente, eu convido você, renovo o convite para estarem conosco
na próxima quinta-feira, se Deus quiser, com mais uma apresentação do programa Boa Prosa. Um forte abraço e até lá, mano. Obrigado. Eu é que agradeço. Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira, a melhor carne do sol do interior pernambucano, ambiente climatizado com qualidade, melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081-3661-0455, 99932-0308 e 99628-0377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares.